Sejam bem-vindos, meus amigos! Aqui quem fala é o narrador de suas mais intensas emoções, Heron Falbo. Vamos comigo, vamos sair dos nossos tempos agora. Existem 7 artes: arquitetura, escultura, pintura, literatura, música, performance e cinema, considerada a 7ª arte. Agora vamos entrar na 8ª arte. A prática da magia consiste em fazer o que não é entendido ser compreensível de uma maneira totalmente incompreensível, diz o mestre Carl Jung. I put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do. No, I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You running around. You know better, daddy. I can't stand it, 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you because you're mine. Oh, because you're mine. Senhoras e senhores, o encantador do inconsciente, o interpretador do incompreensível, o ouvinte do oculto, o artista mago, Nadan Guerra! Prazer, que bom. Grandes saudações com direito a Jung. Achei que você ia puxar até Raul Seixas. E estamos aqui, meu querido. Me conte. Deve ter sido uma ideia mesmo, Raul Seixas, né? Seja muito bem-vindo, Nadan. Obrigado aí por aceitar o convite. A gente tem muito em comum, o pessoal aqui já me falou bastante da sua trajetória. E você pegou tudo que eu gosto na vida e levou muito mais a sério que eu. E foi a... Então, é isso. Seja muito bem-vindo. Vamos fazer um brinde? Vamos, eu trouxe aqui uma água purificada. Tá ótimo. A gente começa com um brindezinho para dar boas augúrias para nossa conversa. Então, um brinde aos segredos do inconsciente, das ciências ocultas e a nossa conversa de hoje. E que todos sejam felizes. É isso. Eu tirei uma carta antes vocês estavam me preparando. Eu falei, vou tirar uma carta aqui para ver o que eu preciso trabalhar. Aí tirei uma artista aqui, a Cindy Sherman. Não sei se você conhece a Cindy Sherman. Não. A Cindy Sherman é uma grande artista aí americana, né? Que tem muitos personagens, ela tira umas fotos fantasiando de outras pessoas. E aí tem esse conselho: não seja você mesmo, seja vocês mesmos. Fale a verdade, toda a ficção, e olhe longamente no espelho de outra pessoa. Muito bom. Cara, isso aí até me traz um ponto que eu já ia falar com você, que é sobre a diferença entre, pra mim, né, a diferença entre só um segundo. A diferença entre astrologia e tarologia. Porque pra mim, uma das coisas mais legais do tarô é que você não tem essa coisa de identificação tanto, né? O tarô é um universo completo, é uma língua, um sistema, vamos dizer, holístico, né? Inclui todos os elementos da astrologia e de outras, vamos dizer, ciências ocultas. Só que você não tem essa coisa de... Você tem uma leitura, um momento, né, que você consulta as cartas, mas não tem aquela coisa de eu tenho um signo X, né? Então tem muito a ver com essa citação que, né, não seja você mesmo, seja vocês mesmo, né?
Tipo, que você não é só um signo, você é mais de um, né? São Você tem esse sistemas que potencial. ele tem um esforço muito grande, né, aí a partir do século XVI, XVII, de tentar aproximar a astrologia, que é uma coisa que já vinha sendo desenvolvido, né, com o tarô, que a princípio também o tarô é criado, mas não se sabe exatamente quando que ele começou a ser usado como divinatório, né, como oráculo. O tarô é um baralho que ele surge junto com o baralho comum, né, na Europa ali, e não se sabe exatamente. A história do tarô é muito oculta, né? Aham. Tem muitas fantasias Sim, sim. também, né, que se vão se colocando, porque os próprios ocultistas eles faziam questão de criar ficções em cima da Aham. história. A gente tem registro que a gente não sabe se a pessoa errou, se a pessoa fez propositalmente errado, ou se a pessoa inventou, se a pessoa teve uma visão divina. A gente não sabe, todos esses ocultistas antigos, a gente não sabe até que ponto eles estavam realmente acreditando em algumas coisas que hoje estão, que não, enfim, não pode se comprovar. A gente tem algumas tradições, né? Eu lembro que quando eu fui iniciado pela OTO, né? Pela Ordo Templi Orientis do Aleister Crowley. E lá, logo acho que no primeiro grau, no segundo grau, eles te dão uma história secreta do mundo, assim, com várias chaves de interpretação para você poder entender Paracelsus, né? Entender porque tem algumas histórias do mundo, instruções de como usar certas ferramentas ocultas e tudo mais, que parece que é uma coisa, quando você pega chaves, aí você entende de uma forma totalmente O diferente. Crowley é uma figura muito divertida, né, muito interessante, e toda, né, estudando antropologicamente assim a magia, né, a gente entende por que é tão complicado, né, esse ocultismo, né? É muito complicado, por que tem que ter tantas chaves, né? Porque é uma coisa que foi perseguida por muitos anos, né? A gente entende que é uma tradição de perseguidos, uma tradição subalternizada em alguns momentos, né? Que a perseguição às bruxas, não que não eram só bruxas, eram bruxos também, né? E a própria invenção do que é magia, do que é bruxaria, tem a ver com a igreja, né? Alguma coisa que pode ser perseguida, quando na verdade eram várias tradições independentes, né? Hoje a gente chamaria de tradições xamânicas europeias, né? Que começaram a ser perseguidas como bruxaria e começou a ser unificado de uma maneira a demonizar, né? É toda uma história muito interessante, como se cria esse vulto que a gente tem hoje do que é magia. E eu acho também que além disso, né, também, mesmo se você for ver em sociedades que não perseguiam os magos, né, os iniciados, vamos dizer, porque tiveram vários nomes em diferentes momentos, tinha sempre castas, sempre círculos secretos, internos, né? Você pode ver a Sociedade de Mitras, que hoje a gente não sabe quase nada sobre a fraternidade, né, de Mitras, e assim, do Egito Antigo, em Alexandria tinha 200 mil, parecia Califórnia, né? Alexandria Antiga. Tinha muitas fraternidades que não tem registro nenhum de como. Os druidas, por exemplo, é outro que a gente não sabe nada, que não manteve nada escrito, que não necessariamente tinha perseguições. Mas eu acho que faz sentido. A gente aprende isso até na Cabala, tem um conceito de que o segredo é contado de boca em boca, né? De uma boca em uma boca. Aí, por que não boca em ouvida? Porque a gente não conta pra alguém que não vai falar pra outra pessoa, né? Então Porque são beijos, né? São beijos. também beijo, mas a ideia é para doadores, né? Não é para receptores. É para um doador que doa para outra pessoa, que doa para outra pessoa. E você não pode falar o segredo para duas pessoas. Aí tem um conceito de por quê. Porque no momento que você tem duas pessoas, você tem que procurar um denominador comum entre as duas e você tem que já diluir o segredo, entendeu? Você tem três pessoas, mais ainda você tem que diluir. Uma pessoa você pode criar uma intimidade com aquela pessoa e falar tudo que você consegue falar de acordo com o nível daquela pessoa. Essa ideia de discipulado, né? Que a Crowley tinha, enfim, que chega nisso. Eu acho, sinceramente, que atualmente a gente está no outro nível de organização do mundo, sabe? Com a própria Cabala, né? Que era totalmente inacessível, né? Para quem não era da tradição. De repente vira uma coisa que é lugar comum, né? Que a Madonna divulga, tá todo mundo fazendo, né? São várias coisas que eram ocultas.
aí, enfim, tem algumas pessoas que falam disso, né? De como a humanidade está num estágio diferente de evolução agora. E você acredita mesmo isso, que está num estágio mesmo, assim, tipo, que não é só uma coisa de marketing, uma coisa de tecnologia? Eu acho que tem duas coisas, né? Tem uma coisa que é a base da magia é a base do nosso inconsciente. O funcionamento da nossa mente é um funcionamento que é o mesmo funcionamento da magia. Então a gente tem coisas que são inerentes ao corpo humano, independente da tradição. Então acho que tem isso. E tem as tradições em si que sistematizam a sabedoria de diferentes maneiras. Então você pega um xamã da Amazônia, é ligeiramente diferente de um druida. Ou, né, mas se você for olhar a base, é o funcionamento do inconsciente, é o funcionamento das imagens, que no fim das contas é o funcionamento da arte, né? A sociedade ocidental vai ficando cada vez mais materialista, e a arte toma um lugar que seria o lugar do xamã em algumas tradições antigas, né? Esse lugar de alguém que consegue fazer a ponte do que é visível para o que é invisível. E nesse sentido sempre vai ter um segredo, né? Porque tem alguma coisa que não pode ser dita mesmo, porque não é dizível, porque é da ordem da experiência, porque é da ordem da vivência. Então não tem como você ver, não tem como você dizer, mas você pode trazer a experiência, né? Eu acredito um pouco nisso. E tem coisas também que são inefáveis, né? Indizíveis, por não ser desse mundo também, né? Por a gente só conseguir aproximar, a gente só consegue falar dessas coisas por analogia, né? Isso na Cabala, porque só para você me conhecer um pouco, a coisa que eu fui mais a fundo na vida foi a Cabala. Eu estudei tanto Cabala que eu poderia ter sido, sei lá, doutor umas 3 vezes, porque eu estudei muitas horas, sabe? Muitas e muitas horas, estudava todo dia, 4:30 da manhã. Tinha uma época aí, 3 horas por dia, então era uma coisa que hoje em dia eu não consigo nem imaginar fazer isso, mas tinha uma época da vida e a gente tem, né, épocas de sintonias diferentes, mas eu realmente fui longe nisso. E na Cabala fala que esse mundo, as coisas são... É complexo, não vou entrar em detalhes disso, mas tem vários mundos na Cabala, mas um mundo é o Lam Hazé, o mundo de Asiá, tem diferentes níveis, né? Não dá nem pra dizer, tipo, tem 5 níveis, que depende de como você divide. Isso tudo são as tradições sistematizando, né? Se a gente tem alguma coisa que é a experiência, né? O meu esforço todo, eu fiz doutorado, né, em História da Arte, né? E meu doutorado, eu faço essa junção entre a História da Arte e a História da Magia, e entendendo onde é que estão essas conexões. E eu entendo que o meu esforço todo é tentar fazer isso ficar mais simples, fazer isso ficar comunicável. É até uma heresia, mas seria uma desmistificação do misticismo, né? Pô, total. O que é isso, né? Por que as coisas têm que ser escondidas? Né? Aí o meu doutorado, eu comecei, não, mas tem artistas que falavam de magia. Eu comecei a olhar outro, daqui a pouco eu me dei conta que a maior parte dos artistas que a gente conhece, que são importantes na história da arte, tinha alguma vinculação muito importante com o mundo espiritual. Porque não tem como, quando você encontra alguma coisa realmente de uma veia criativa, você está encontrando ali uma veia espiritual. Aí eu acho que junta com o que eu ia dizer sobre Cabala, que assim, as coisas que são do mundo divino de fato, vamos dizer, aí a gente pode dizer em termos científicos o que significaria mundo divino, porque eu também tenho essa mente muito científica, assim, muito revelatória, né? Tipo assim, eu busco do oculto para... eu até acredito que isso que o ser humano está fazendo aqui, né? A gente tá puxando do oculto, puxando do divino e trazendo para a Terra, pro revelado, né? E isso, na verdade, que é iluminar, tornar consciente. Eu acredito também muito em Jung, né? O Jung foi um dos grandes magos, para mim, do século XX, que para mim ele até ele falou muito pouco do ocultismo, perto do que, na verdade, a gente sabe que ele era fissurado, né? Com o ocultismo. Mas esse processo da gente trazer o divino pro material, né? E a Cabala diz que tem algumas coisas, por esse mundo ser assim, que nunca vão poder ser trazidas. Eu acho que é isso que eu acho que eu tô querendo chegar com você. Porque ao mesmo tempo que eu tô com você nessa jornada de trazer as coisas, eu acredito que existe uma coisa sempre secreta, sabe? Eu vou dar um exemplo. Uma iniciação de uma escola de iniciação.
Não sei se você não precisa dizer, óbvio, mas se você já foi ou não iniciado, não, se você não foi iniciado na Ordem do Templo e Orientes, por exemplo, e eu te falar como é que foi, no momento que você for iniciado, vai ser inferior à experiência para você, vai ter um impacto menor e o seu grau de iluminação com aquela experiência vai ser menor. Então, na verdade, é uma preservação das pessoas. Por outro lado, se você falar alguma coisa para uma pessoa que não está preparada para ouvir, ela pode quebrar Sfirat HaKelim, né? Tipo, quebrar o receptáculo dela antes da hora e ficar traumatizada, né? A diferença entre uma pessoa forte e uma pessoa traumatizada é se a pessoa estava preparada ou não para aquela experiência, né? Porque tem gente que tem as piores experiências do mundo, né? Guerra, estupro, o que for, e se torna um super-herói por causa daquela coisa. Tem outras pessoas que se tornam um vegetal, ou, né, com todo respeito a todas as pessoas que sofreram. Justamente, eu estava aqui pensando em várias coisas aqui enquanto você falava, né, associando com várias coisas aqui. O Jodorowsky fala muito disso, né, da função, o Alejandro Jodorowsky, né, o cineasta, da função da vida aqui, né, que é ao mesmo tempo materializar o espírito, né? Então tem uma coisa muito importante, assim, que o espírito quer virar terra, quer virar matéria, quer virar carne, e ao mesmo tempo a gente quer espiritualizar a carne. Então são dois vetores que a gente tem aqui. A gente precisa espiritualizar esse corpo que a gente tem, ao mesmo tempo que a gente precisa trazer o espírito. Então é esse lugar de contrato, esse lugar de fronteira. Uhum. É o lugar do híbrido, né? Que é o lugar... Enfim, as fronteiras são sempre muito férteis, né? Tudo que é entre um ambiente e outro é muito fértil. Não sei para que lado que a gente caminha aqui, eu trouxe vários baralhos aqui. A gente caminha para todos os lados e nenhum. Porque quando você estava falando de Jung, né? O Jung é um que consegue fazer uma tradução, né, do que seria essas linguagens, né? Não foi só o Jung, né, mas é uma tradução dessa linguagem mágica para uma linguagem técnica, científica, né? Então ele consegue descrever, por mais que quem for realmente mais cético não começa a dizer que o Jung era um mago e não era um cientista, né? Mas tem esse esforço da psicologia de aproximar essas linguagens e de fazer sentido e aí quando eles fazem essa junção, o que a gente tem no meio ali é a linguagem simbólica, né? Que são realmente as ferramentas do artista, que é a linguagem, que é a metáfora, que é a imagem, que é esses desdobramentos que os poetas usam, que os atores usam, ou que os cineastas, os músicos, qualquer artista vai usar essas ferramentas, que são as ferramentas de conexão entre esses, para não dizer tantos mundos, né? Dois mundos, né? O mundo visível e o invisível. E o que tem no meio do caminho? É a imagem, é o símbolo, né? Eu acho que para o pessoal que tá nos ouvindo agora acompanhar bem, porque assim, a gente jogou um monte de termo, né? E às vezes pode confundir alguém que tá interessado. E eu lembro quando eu comecei a estudar esse tipo de coisa, eu fiquei totalmente perplexo, assim, ó, eu me apaixonei por esses assuntos, mas ao mesmo tempo eu fiquei perplexo com a quantidade de termos. Até vi no seu Instagram que, tipo, tarô não é decoreba, né? E tipo assim, muita gente tem essa tentação de, no início, começar a fazer planilhas e decorar, né, os diferentes mundos e as correspondências, né? Tipo, o que são os 12 signos na Cabala e o que são os 10 Sefirot da Cabala na alquimia e nos arquétipos junguianos, etc. E começa a meio que fritar nesse conceito. Eu acho que a gente pode simplificar, eu vou dar a minha ideia disso, aí depois você dá a sua, mais especialista, noção de como falar isso, que nem você falou, de uma maneira simples, né? Eu acredito muito no trabalho que Jung iniciou, né? Eu acho que a gente, por um lado, deve construir em cima disso. E uma das coisas que ele fala é que quando você fala de mundo divino, você está falando do inconsciente. Mesmo que exista, sei lá, seres ocultos e outra coisa, a questão mesmo que a gente não consegue saber objetivamente se existe ou não, ou se está no nosso inconsciente, a gente sabe com certeza que tem correspondências dessas coisas externas dentro do nosso inconsciente. Então o que importa pra gente em termos de
de estudo, de autodesenvolvimento de ser humano, é a compreensão do nosso próprio inconsciente coletivo. As outras especulações, né, sobre astronomia, ou sobre anjos e demônios, ou qualquer coisa ou sobre vida após a morte, ou qualquer coisa que pode ser externa, vamos dizer, são vistas através de interpretações conscientes e inconscientes de qualquer jeito. Então essa é uma das chaves que eu mais gosto para simplificar a coisa, né? O mundo divino é um mundo inconsciente, simples, entendeu? Já voltamos para a nossa conversa. Queremos usar esse espaço privilegiado e sua atenção especial para divulgar artistas que merecem ser reconhecidos. Além disso, queremos contribuir para o crescimento desses artistas. A cada episódio escolhemos um ganhador para divulgarmos, darmos incentivo financeiro, parcerias e oportunidades. Vote no que você gosta mais e faça uma diferença. Fique agora com os nossos escolhidos. Foi vida entregue após o dia em que eu te tive em meu lençol. Veio feito onda alta, negando o chão aos meus pés. Sei que vai na madrugada, então peço pra você me esperar. Eu sou bom de acompanhar, sou prosa fácil à toa e também sei cozinhar. Me leva, que eu sou simples de agradar, sou harmônico e ressoo. Se você me aconchegar, me desfiz do apego ao teto, me lancei sob o luar. Sei que bem te quero perto, então peço pra você me esperar. Que eu sou bom de acompanhar, sou prosa fácil à toa e também sei cozinhar. Me leva, que eu sou simples de agradar, sou harmônico e ressoo. Se você me aconchegar, me esperar. Chego antes de serenar e trago um guarda-chuva pra se acaso garoar. Me leva, café forte, amor e mar, compomos o
Eu acho que essa é uma chave muito boa do Jung. Eu posso complementar pensando Muita gente acha que você tem que acreditar em alguma coisa, né? Não, mas eu não acredito em tarô. Eu também não acredito em tarô, não tem que acreditar em nada. Exato, eu adoro. Acreditar, não é para acreditar, é para vivenciar, né? Que nem eu não acredito em Shakespeare. Eu não acredito em Shakespeare, né? Tipo, você acredita em eu não acredito em eletricidade, mas eu uso. É uma coisa que você experimenta, funciona ou não funciona, né? Esse é o pensamento, não é o pensamento teológico, é o pensamento do artista, do artesão. Então eu experimento, funciona. Como que funciona, né? Eu jogo tarô desde muito pequeno, né? Minha mãe jogava, eu comecei a jogar com 10, 11 anos de idade. E pra mim era uma coisa tão natural, tão banal, que eu nem estudava tarô, né? Eu jogava assim, né? Tirava e tal, jogava com um tarô do Crowley, né? Em casa. Do Totti, né? Do Totti, o tarô que o Crowley desenvolveu. Eu jogava e tal, era uma coisa cotidiana, assim, não era uma coisa de outro mundo, né? Então, e a primeira vez que eu vi que as pessoas tinham medo de tarô foi quando eu fui jogar dentro de uma galeria de arte, né? Aí eu já tinha feito o meu próprio baralho, ia jogar como uma performance numa galeria de arte. E algumas pessoas tinham medo. Pode sentar aqui pra jogar. A pessoa, não jogo. Como assim, tem medo? Eu tenho medo. Não sabe, é uma coisa tão coloquial pra mim que eu não entendia. Demorei a entender por quê e a construção, claro, o histórico das perseguições, igreja, inquisição, todo esse histórico, de que a pessoa tem medo de alguma coisa que sai um pouco ali do objetivo dela, né? Mas aí ter medo de tarô é igual ter medo de poesia, né? Ai, Fernando Pessoa! Não, né? Não que Fernando Pessoa. Né? Ai, pô, o Crowley e Fernando Pessoa, aliás, tinham várias relações, né? Você deve saber disso também. Tá certo. Ele era ocultista, né? Fernando Pessoa era um grande ocultista. Ele tem toda a história do Fernando Pessoa ocultista. Mas por que eu tava falando isso? Porque dá pra... Essa ideia de que a gente pode simplificar tudo. A gente pode sentir no nosso corpo, né? Então, quando eu falo que não é decoreba, é porque a gente tem uma tradição, né? Não sei se é ocidental, se de onde é, de pensar tudo e querer controlar tudo com a mente. Não é sobre a mente. O inconsciente tá na mente também, mas ele tá sobretudo no corpo, na sua experiência corporal. Então, você experimentando no seu corpo, seja um arquétipo, seja uma noção do inconsciente, seja a sincronicidade, né, que é um dos princípios do oráculo, é a sincronicidade, que as coisas acontecem simultaneamente, não necessariamente causa e efeito, mas simultaneamente. Então, se você olha uma pequena parte, você consegue ver o todo, que é um princípio também aí da metonímia, né, da poesia, né? Você por uma parte vê o todo, e você conseguir ler o todo através das partes. Então, isso é um princípio que você começa a perceber isso e observar isso. Você não tem que acreditar nisso, você tem que experimentar. Pô, olha só, justo, que coincidência que aconteceu isso, e eu estava pensando naquilo, e estava precisando de uma resposta, e alguém me deu essa resposta. Então, um sistema que é muito mais físico, corporal, do que decorar. Eu vejo muito, porque depois que eu fui estudar tarô, né? Então, eu já sabia tarô de vida, e depois eu resolvi começar a me aprofundar. E eu pegava os livros e falava, não é isso, gente. Não é isso, não é sobre isso. Não é sobre você saber muitas coisas, é para você experienciar. É como se cada carta do tarô fosse uma pessoa que você tem que conhecer, você não tem que saber sobre ela. Quem que fala? Acho que é o Crowley que fala isso, né? Que é como se fosse uma corte, né? Ele fala isso. Você já viu essa explicação dele? Você tem que ver tarô como se fosse como se fosse uma debutante na corte real. Aí a primeira vez que você está saindo, você sabe o nome do arcebispo, você sabe o nome da rainha, né, de todo mundo ali da corte. A questão agora que você é debutante é você conhecer a dinâmica entre eles, o que eles significam para você naquele momento. E isso eu acho muito legal, essa imagem, né? De, tipo assim, uma relação com cada imagem. Você vai lá, você olha para as cartas e você vai, que eu quero saber dessa carta, né? Não é o que a carta tá me falando, assim, entendeu? Que relação que eu quero ter com essa pessoa, não o que ela é absolutamente, né? Eu tô lá participando, eu tô naquele baile, eu tô saindo como debutante naquele baile, e conhecer as cartas, você pode decorar, né? Você pode, antes de você ser a debutante no baile, você sabe quem é o rei, quem é a rainha, você já ouviu falar de tudo, mas você tem alguma relação com essas coisas? Você não tem, né? Você coloca... Decorar às vezes atrapalha, porque aí você chega pra pessoa, você já sabe tudo sobre ela, e fica,
não, sabe, não consegue falar porque fica com Que muito vergonha. tarólogo, que é considerado muito bom, é assim, né? Eles estão lá só como uma enciclopédia, né? De tipo. Aí, não, se encontrou. E também aí eles usam. Isso é uma coisa que eu luto contra, né? Que é cold reading, né? Leitura fria. Tipo assim, você. Ah, você tem alguma doença na família, sabe? Tipo. Assim, as cartas não estão te falando uma coisa secreta sobre a pessoa. Você tá pegando sinais inconscientes da outra pessoa. Pelo menos, assim, eu não tô dizendo que só existe charlatão. Eu só nunca vi na minha vida alguém que realmente, assim... Porque eu sou formado em hipnose e conheço as técnicas, entendeu? E, tipo, cara, eu nunca vi alguém que não tava usando as técnicas, desde João de Deus até, entendeu... O vidente da esquina, entendeu? Então você tá usando técnicas para poder descobrir coisas da vida da pessoa. Então isso aí não. Tipo, você tá. Isso é outra coisa que eu acho também é um vício, né? Que tem, que é querer dar. É como o mago, né? O mago no tarô, né? É a carta número 1, né? Que na verdade é o prestidigitador, né? É aquele que engana, né? O mago, aquele. Na verdade, não, é uma das possibilidades, né? Mas pensar que a gente não quer isso, né? Essa é uma parte muito imatura ainda. A gente não quer adivinhar e mostrar que a gente sabe uma coisa, por mais que a gente saiba. A gente quer realmente ajudar a pessoa, né? A gente não quer simplesmente enganar e mostrar e fazer. A gente quer realmente ajudar. E ajudar é não dizer do futuro. Por mais que você veja coisa do futuro, não é para falar. É para ajudar a pessoa a entender de onde ela está, como é que ela pode, as melhores coisas que ela pode fazer a partir de onde ela está. Exato, isso é muito bom. Que ela tem. Então, e aproxima muito mais da psicologia, né? Como você ajuda a pessoa. Exato, E na verdade a psicologia acaba sendo isso, né? Acaba sendo uma forma de magia. Eu acho que esse ponto também acho que é muito valioso para as pessoas que estão nos ouvindo, porque vamos dizer que 99% do mundo que tem algum contato com ocultismo ou misticismo tá preso nessa parada de viés de confirmação, assim, tipo... alguma ideia que já tem de si mesmo e você quer confirmar isso através de astrologia, e fica muito nessa coisa infantil, assim, de provar a própria identidade, né? Tipo assim... E infelizmente, como as pessoas acabam sendo profissionalmente fazendo isso e precisam ganhar dinheiro, eu nem julgo, assim, e as pessoas querem isso, né? O público quer isso dos magos. A pessoa acaba patinando, né? O mago, que pode até ser um estudioso, sincero, etc., ele acaba entrando e ficando muito nesse véu de Maia, né? Tipo, nessa parada assim que não leva... A gente sabe muito bem que não só não leva a lugar nenhum, como leva a lugares ruins, né? Tipo... Exatamente. Eu tenho aqui no meu baralho, até peguei ele aqui, me deu vontade. Ó. Eu te pedi, desculpa, por favor. Queria ver isso aí. Ó, um espelho aqui, ó. Junto para as pessoas. O que você vai ver? Vai ver o que você puder ver no espelho. Eu vou tentar muito ser o bom, mais claro possível. A gente é do mesmo planeta. Mas esse baralho aqui é uma coisa que uma chave que me caiu para entender o tarô, né? A partir de uma outra perspectiva. Porque eu nunca pensei em jogar tarô profissionalmente, nunca tinha pensado em, muito menos, ensinar tarô, como hoje eu tenho curso, né? Em 2008 eu comecei a fazer um projeto que era coletar sonhos para fazer imagens. Então eu faço relevos de cerâmica, né? Tirar aqui. Era demais. A arte-terapia, né? Não, era um projeto de arte mesmo, né? Só que eu falei, não quero mais entendi. isso que eu vou imaginar. Eu quero que as pessoas me digam o que eu vou fazer. Eu quero fazer um sonho. Aí tirei esse sonho aqui, que é o pé. Que ele sonhou que ele tava fazendo sexo com o pé da namorada. Não dá pra ser que dá pra Fera. Tirei aqui uma já pra gente. Porra, lindo isso aí, cara. Isso aí você que criou? Aí eu faço esses relevos de cerâmica, Porra, né? genial, cara. Vou comissionar um seu. Não me deixa esquecer. Que isso aí tá parecendo do Egito Antigo. Tinha um pouco esse clima, né? São todas brancas, né? Por mais que a pessoa me fale, tem muitas cores, são todas brancas. E aí, nisso que eu fui pegando os sonhos e fazendo, eu falei, gente, mas isso aqui é igual uma carta de tarô. No sentido que eu conhecia pra mim, né? Que falava, tinham sincronicidades e coincidências que me faziam refletir sobre o que eu estava vivendo. Então, aquela história, aquela narrativa, e as narrativas dos sonhos, elas são muito simbólicas, né? Então, elas têm um poder muito parecido com o do tarô. E eu fui me dando conta disso. E aí eu resolvi, quando eu terminei a série, são 50, né? Dessa série aqui primeira. Depois eu continuei depois.
Mas os 50 primeiros eu resolvi fazer esse baralho. E aí comecei a jogar. E aí eu tinha uma vivência com cada sonho desse, sabe? Eu tinha uma vivência, tipo, puxa, quando saiu aquele sonho eu tava fazendo, aconteceu uma reviravolta da minha vida, briguei com um fulaninho, enfim, comecei um amor, terminei um amor, tinha várias coisas que tinham acontecido naquele sonho. E aí, quando eu jogava pra pessoa, aquele mesmo sonho mudava. E aí eu entendi que as imagens são flexíveis, né? A ideia que os mitos, os arquétipos podem se reproduzir é isso. Porque são flexíveis, são coisas que a gente se projeta sobre eles. Não é que eles tenham um sentido em si. A gente que dá o sentido através da nossa vivência, através do espelhamento. Né? Então a gente muito bonito. chora na novela porque a gente se identifica. Se a gente se identificar, achar uma bobagem, a gente não chora. A gente só chora quando aquela questão toca uma ferida nossa, sabe? Então, o processo da catarse, né? Como a gente vai dizer da tragédia que é a catarse, como uma coisa curativa, é você se projetar na história que está acontecendo e isso te curar. Isso pode acontecer no tarot também. E aí eu percebi que os sonhos funcionavam como oráculo. E aí eu comecei a estudar sonho, comecei a fazer meditações de sonho, comecei a buscar muito empiricamente, sabe? Funciona ou não funciona pra mim. Então esse baralho é muito essa experiência. Uau, gente, incrível. Engraçado, funciona. E aí eu me dei, mas será que foi só esses 50 sonhos que me deram que funciona? Ou é qualquer sonho? Ou talvez, será que são só os sonhos ou qualquer imagem? E aí eu comecei a ler outras imagens, né? Comecei a ler outros tipos de coisa. Fiz um curso, né? Em 2007 comecei esse curso. Que o objetivo era criar... Primeiro era só isso, né? Criar o próprio oráculo. Depois eu chamei de arte do tarô e comecei a usar isso para você poder ler qualquer oráculo. O curso é seu, esse você criou? É, um curso, um método que eu inventei. Fera. Arte do tarô. E aí eu vou experimentando, né? Esse ano eu fiz um baralho novo, que é esse aqui. Que era assim, qualquer imagem pode ser um oráculo. Certo. Então como que eu vou provar isso? Vou pedir aqui para os seguidores do Instagram para me darem imagens. E eu vou pintar cada imagem que me derem, né? Para juntar, para fazer uma coisa só. Então fiquei um mês recebendo imagens. E eu fazia todos que não escolhia não. Tipo, a pessoa falou, faz... Essa aqui, por exemplo, foi difícil, né? Faz essa praia bonita aqui. Eu falei, gente, praia, vamos lá. Tipo, um negócio super de pintura, né, super rebuscada. Eu sou um pintor mais expressivo, assim, vamos lá, vou tentar. E aí fui fazendo todas as imagens que me dessem e algumas imagens bem arbitrárias, assim, por que a pessoa me deu isso, né? Por que a pessoa me indicou essa imagem? Outras você entendia, né? Fui vivendo aquilo ali. E no final eu tenho 28 cartas que eu jogo com essas cartas, né? Semana passada eu fiz umas performances. Esses trabalhos estavam expostos lá em São Paulo, na Zipper. E eu fiz uma performance no Zoom lendo com essas cartas. E é isso, você projeta a história da pessoa nessas cartas. Então não importa mais de onde veio, o que é, mas você olha as cores, olha as formas. Cara, eu vou dizer que eu tô com um projeto para fazer meu próprio baralho faz um bom tempo. Acho que você tá me inspirando para fazer. Esse ponto é um outro ponto assim que eu vou pegar carona do que você tá falando. Que eu acho que é importante para você, né? Me parece que você tá querendo dizer isso. O tanto que o processo do ocultismo, de todas essas coisas que muita gente, ou, no mínimo, é curioso e muita gente é apaixonada por essas coisas, tipo tarô, alquimia, cabala, o que seja. Que seja um processo pessoal e não doutrinário, né? Um processo de você se conhecer e você entender de qual é a sua matéria-prima, que matéria-prima você gostaria que você fosse também, às vezes, né? E eu acho que por isso que é tão bonito isso, você fazer seu próprio baralho, é que você não tá pegando o tarot antigo, né? Tipo, é que aquilo também foi um processo humano que foi desenrolando, até porque se você for ver na antiguidade, era muito mais fluido, né? Tipo, os deuses, por exemplo, é só depois que começou esses processos de usar a religião como política que a gente começou a engessar os arquétipos e a simbologia. Se você vê na Grécia Antiga, tinha o panteão de deuses, dependia de que cidade você ia. Os 12 deuses do Olimpo dependia de quantos quilômetros você andou, né? Ou, na verdade, de que bairro, né, de Atenas você estava. Ou provavelmente, né, se você fosse mais iniciado, era totalmente pessoal mesmo, né? Jung ainda fala que você estava falando sobre isso, só queria botar essa citação de Jung. Não é citação, é parafraseado.
que a astrologia veio de um monte de gente sentado e olhando as estrelas e projetando o inconsciente nas estrelas. Né? Tipo, as estrelas estão lá paradas. E a gente projetou aquela coisa pessoal nas estrelas. É muito bonito isso, e eu não gosto que seja uma oposição, sabe? A ideia é que quando eu faço o oráculo, quando as pessoas que participam da oficina fazem o oráculo, depois disso elas estão tão empoderadas do funcionamento dessa projeção de inconsciente nas imagens, que elas pegam o tarô sem medo de ler, sabe? Eu posso ler e a estrela hoje pode me dizer uma coisa de totalmente diferente ontem, porque se apropria, não, eu sei como funciona. Então, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto nessa carta aqui, e eu posso ler essa coisa hoje. Eu posso ler esse detalhezinho, esse pezinho do cachorrinho aqui da lua, que é diferente, que eu nunca tinha prestado atenção e justo tem a ver com uma ideia que me veio. O fluxo de intuitivo tá Cara, empoderado. Isso é muito bonito. E acho que essa coisa de se empoderar, eu tô aprendendo isso, na verdade, com você agora, que a gente sempre vê, o que o Rider-Waite quis dizer com isso. E não importa tanto, porque você pode olhar para uma coisa que eu tô olhando para uma foto minha aqui, que tem o violão, e o que isso hoje tá me falando alguma coisa intensa sobre o meu passado, sobre a minha identidade, sobre o meu inconsciente. Às vezes tá. E você se empodera de pegar os sinais em qualquer lugar. Aí, se isso é verdade, qual que é o benefício do tarô? O benefício é que isso foi desenvolvido por pessoas que fizeram esse trabalho durante anos e anos e anos e anos e estão te dando dicas de coisas que a gente tem em comum, né? Que todos nós temos em comum. Então tá dando o caminho um pouco mais adiantado, só que não necessariamente mais melhor, né? Ou algo que você não tenha, ou que você... ou seja, não está tirando o seu único, não está tirando o seu lugar único. Perfeito. Perfeito. É como se o tarô tivesse esse lugar de conseguir mostrar esses espelhos pra gente, né? Então, por isso que é um processo de autoconhecimento, né? Um processo que é tão útil hoje em dia, né? O que a gente tem por exemplo, na psicologia, de quando você chega e faz a livre associação de imagens, né? Você pode fazer com um sonho, você pode fazer com uma imagem. Você vai fazendo livre associação, vai vindo à tona você mesmo que está associando, né? Vai vindo à tona as suas próprias questões, seus próprios arquétipos, as coisas que precisam ser trabalhadas agora. Então, quando a gente lê uma imagem, tem dois caminhos, né? Tem o caminho das informações que estão na imagem, seja o tarô, seja qualquer outra, e tem as informações que estão em mim, e tem as informações que estão no campo, que eu consigo ler através de você. Enfim, eu posso ser um mediador, né? Se eu estou lendo para você, eu faço essa mediação e vou trazer para esse meio de campo, assim, que não é nem a imagem, nem sou eu, nem é você. Então a gente vai pegar tudo isso e vai ser útil porque a gente vai estar se vendo. E esse se ver, se refletir, se reimaginar, se reinventar, né? É muito mais útil do que você querer saber o que vai acontecer amanhã, né? Não tem utilidade nenhuma, né? É útil você saber o que vai acontecer agora, o que vai acontecer isso, é exatamente isso. Caraca. Já faz um tempo que eu não te vejo. Esse desejo demora a passar, tanto quanto as nuvens no céu. Versos me entregam num papel. No mesmo instante me sinto distante. Parece que o tempo não quer mais me escutar. Tô dando a volta ao mundo, me faz esquecer de tudo. Porque quando estou com você, não quero nem saber de início, meio e fim. Você faz bem pra mim. Você faz bem pra mim. E não é só saudade. Adoro quando seu corpo me invade. E eu não quero que o começo tenha um fim. Você faz bem pra mim. Você faz bem pra mim.
te vejo, esse desejo demora a passar, tanto quanto as nuvens no céu. Versos me entregam no papel. No mesmo instante me sinto distante. Parece que o tempo não quer mais me escutar. Tô dando a volta ao mundo, me faz esquecer de tudo. Porque quando estou com você, não quero nem saber de início, meio e fim. Você faz bem pra mim, você faz bem pra mim. E não é só saudade, adoro quando seu corpo me invade. E eu não quero que o começo tenha um fim. Você faz bem pra mim, você faz bem pra mim. Tararara, tá, tá. Tararara, yeah, yeah. Tararara, yeah, yeah, yeah. É impressionante porque você deve saber que é raro encontrar assim ocultistas que estão tão nessa chave, né? Assim, tipo, porque eu uso oráculo todo dia, mas eu nunca penso no futuro, entendeu? Às vezes até é interessante para fazer uma decisão, e eu acho que os antigos, eu estava até lendo isso no livro do Nassim Taleb, aquele livro Antifrágil, que ele é um economista e ele fala sobre isso, que eu achei fantástico, que ele fala os antigos eles tinham uma prática que ele chama de antifrágil, ou seja, uma prática que não é frágil, assim, não vou explicar isso agora, vejam outros, vejam a conversa que eu tive com o Felipe Caltabiano, que lá a gente explica o que é antifrágil, mas ele basicamente explica que a galera da Grécia Antiga, por exemplo, de Esparta Antiga, quando eles não sabiam se uma coisa era melhor ou pior, eles pegavam o oráculo e o oráculo decidia através de ou simbologia ou de jogar um dado, qualquer coisa randômica, porque se eles não sabiam de fato qualquer coisa, pelo menos eles iam ter a credibilidade e a força interna de dizer que os deuses ou seja, se foi randômico, foi os deuses. Se a gente não tem acesso, se foi o universo, foi o cosmos que mandou aquela mensagem ali e vai ser daquele jeito. Se você não sabe qual que é o melhor, esquerda ou direita, né, num caminho, vai pra direita com confiança que os deuses te mandou pela direita, entendeu? Não é uma parada irracional isso. Isso é supra-racional, entendeu? Isso é entender que eu não sei qual é o melhor caminho e então eu vou com confiança, entendeu? Sem ficar duvidando, sem ficar me questionando. Não, exatamente. Tem umas coisas que eu gosto, né, de estudar do oráculos. Tem uma coisa que dizem que a gente sempre escuta, né? Eu já escutei centenas de vezes, que religião é religare, né, de uma religação. E aí eu estava lendo lá estudando de oráculo, e de repente eu cheguei num teórico que falou que não, que essa definição do latim de religare veio no século XV, XVI. Né? Mas como assim? O que tinha antes, né? O religio era o reler, era escutar os deuses, reler os deuses. E o que é reler os deuses? É consultar um oráculo. Então a religião, né? A raiz da palavra ali estava nessa consulta dos deuses. Os deuses podem ser o acaso, pode ser a leitura das vísceras dos animais, a leitura das manchas, ou a leitura do inconsciente, né? Como é o inconsciente, nesse sentido mesmo, qualquer coisa que a gente não saiba, né? Tipo assim, você não sabe o que as vísceras estão dizendo, então é os deuses. Você não sabe o que vai acontecer no futuro, então é os deuses. Você não sabe o que está dentro do seu inconsciente, porque se você soubesse ia ser consciente, então é os deuses, é o oculto. E você vai se projetando e aos poucos você vai trazendo consciência para aquela informação que está latente, assim, né? O seu corpo sabe o que ele quer, sabe o que ele precisa. Se você dá espaço para o corpo te mostrar, seja através de um oráculo, seja através de uma sensação corporal, né? Você vai tomar melhores decisões, com certeza. Essa parada é muito linda também, essa parada de sentir na pele, né?
Porque eu no começo do meu treinamento, né, de ocultista charlatão, eu passei muitos anos na teoria, né, na cidade do céu, assim, né, aquela coisa lá do mental e, né, do filosófico moderno, não Pitágoras. Mas eu passei muito nessa coisa e não na vivência e não na pele. Aí depois que eu comecei a me aprofundar mais na cabala, no judaísmo, eu vi a importância da vivência. E na verdade a coisa toda é a vivência, né? O resto é para você poder ter umas vivências mais intensas. Tipo assim, você aprende a teoria e tudo mais para você poder se colocar, estar preparado para outras vivências e, né, chegar a um nível maior de vivência. Hoje eu vejo assim, pelo menos. Eu vejo, porra, se você puder traduzir aquela parada aquele ensinamento, aquela intelectualidade numa vivência, você vai ter uma aproximação muito, muito maior do divino de fato, né? Total, trazer para o corpo. Isso foi... É engraçado, né? Porque eu tomo várias decisões baseadas em sonho, né? Eu estava lá com uma dificuldade de terminar o doutorado, né? Porque eu tinha muita informação. Eu estava falando sobre religião, magia e arte. Eu estava falando de uns processos meus de criativos em que eu tinha inventado uns deuses, que eu tinha feito performance para esses deuses. Eu estava lá com tanta informação. E aí eu tive um sonho que o meu doutorado virava um canal no YouTube. Eu falei, gente, canal no YouTube? E aí eu tinha claramente como tornar-se um artista mago, era o nome do canal. Agora, o canal agora se chama só Artista Mago, né? Como tornar-se um artista mago virou o título da minha dissertação. Eu falei, se não der para fazer no YouTube, eu não vou colocar. Né? Fui organizando tudo nesse sentido de que tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que ser acessível mesmo, né? E aí eu fiz toda uma releitura de tudo que eu já tinha escrito a partir desse filtro do canal do YouTube, né? E aí depois que eu terminei o doutorado eu comecei realmente a fazer, e hoje, enfim, eu estou fazendo no Instagram mais, mas também vou no YouTube também, de traduzir essas coisas, de tornar tirar esses preconceitos, né? Uma outra coisa que me angustiava um pouco escrevendo, falando, mas por que não falam disso? Por que Duchamp, né? Duchamp era um grande alquimista, né? Duchamp sabia tudo, tinha lido tudo e vivia como um alquimista. Tem um livro maravilhoso que fala disso, que como chama o livro? Bom, agora esqueci o título do livro, mas nunca li. É um livro que é Alquimistas da Nova Era, uma coisa da vanguarda, Alquimistas da Vanguarda, acertei. Alquimistas da Vanguarda, e aí vai falando disso, e aí tem vários depoimentos de amigos do Champ, né? De coisas que ele tirava diretamente de Grimórdio, de coisas que ele ia fazendo. O próprio Grande Vidro seria uma metáfora da grande obra, né? Que ele ficou anos fazendo e só ficou pronto quando quebrou. Enfim, Duchamp tem várias narrativas e ele não... Sempre que perguntavam para ele sobre alquimia, ele não falava nada. E aí, num dado momento, ele falou, se eu usei alquimia, foi da única maneira justa de usar hoje em dia, que é sem que soubessem. Então ele faz tudo isso, mas não pode dizer, né? E tem toda uma questão de limpar, né? O Duchamp é um cara super hermético, super confuso, super prolixo, e ele depois, para ele ser absorvido e virar um comércio, né? Virar uma mercadoria, já depois que ele morre, as pessoas vão limpando isso, vão transformando ele um artista conceitual clean. Ele não era isso. E vários artistas vão ver que o processo é esse, do mercado é de limpar o artista de tudo que seja misticismo, tudo que seja religioso. Cara, mas isso me trouxe... Era, como que chama? Sacerdote, sabe? Ninguém fala disso. Kandinsky só fala Newton, Isaac Newton, né? Todo mundo... o cara era só ocultista, ele brincou um pouquinho com física, e a galera considera ele um físico quadrado, né? Tipo, física newtoniana. É o contrário de física quântica. Mas ele só estava interessado em física quântica, mesmo que não existia na época, né? Mas, cara, isso me trouxe uma parada que a gente acho que vai levar para um nível avançado, aquela questão lá do revelado versus não revelado, se a gente está na era, né, do agora vai tudo ser revelado mesmo. Porque eu sou um forte guardião, né, da ideia de que as coisas vão continuar ocultas para sempre. Agora, é uma questão de níveis, né, de pessoas e o quanto... Porque eu acredito que o divino é eterno e infinito. Ou seja, você sempre tem mais a revelar.
Aí eu vou te trazer uma prova da hipnose, que é o seguinte: a gente tem o inconsciente, que assim, a gente tem, pra galera entender, tem a parte consciente, que é a ponta do iceberg, que é o que a gente tá vivenciando, o que a gente acredita que é a nossa identidade, etc. O iceberg em si seria o inconsciente, a água seria o inconsciente coletivo. A superfície da água, que seria o limiar entre o inconsciente e o consciente, seria o ego, né, que é o guardião do mundo consciente e o mundo inconsciente. Aí o que acontece? Para você poder ter acesso conscientemente às coisas inconscientes, você precisa, de acordo com a hipnose, na verdade eu vou explicar direto como é que é na hipnose. Quando você vai hipnotizar alguém e a pessoa sabe que aquilo que você está fazendo é para hipnotizar ela, é muito mais difícil hipnotizar ela. Se você fizer isso, que o Duchamp falou, né? Tipo, fazer de uma forma que as pessoas que não pareça que é a coisa, né? Porque o processo hipnótico, a mensagem inconsciente daquilo fica muito mais profunda. Daí que vem propaganda subliminar, né? Que você joga você tá num filme e tá com uma latinha de Coca-Cola e tá rolando uma cena, né? Uma cena sobre outra coisa e a latinha aí você vai lá e faz uma propaganda. Ou seja, não tá um momento comercial, beba Coca-Cola, entendeu? A pessoa não se sente atacada e o ego não se defende daquilo, né? Então, um dos objetivos do ego é proteger o ser consciente das dores escondidas do inconsciente, da complexidade. E dentro do inconsciente, se você incluir o inconsciente coletivo, tem tudo. Então é uma parada amedrontante mesmo. Tipo assim, a gente não tá preparado pra enfrentar tudo, sacou? Porque Deus e o diabo é a mesma coisa, sacou? E se você não tá pronto pra ver o diabo assim, feio, com a cara de touro, entendeu? Sei lá, salivando na sua cara. Se você não tá pronto pra ver isso, você não tá pronto pra ver os anjos cantando e a coisa, entendeu? Então existe uma razão porque o ego defende a gente do inconsciente. E eu acho que sempre vai haver isso. Por isso que ao mesmo tempo que eu sou revelacionista, sei lá, que acredito na gente trazer as coisas e revelar, etc. Ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que proteger as pessoas que não estão preparadas. Então, assim, eu acho que a nossa geração está muito... Desculpa, é longo isso, mas eu acho que a nossa geração está muito obcecada com a Revolução Francesa, né? Tipo, foda-se tudo, agora vamos todo mundo ser livre. E é uma ilusão, uma demagogia muito grande. Porque, na verdade, nunca existe essa liberdade total. E sempre existe uma classe de pessoas que tem que proteger as pessoas delas próprias. A gente pensa assim, não, vamos derrubar os governos agora, entendeu? O cidadão pode fazer o que quiser. Cara, a verdade é que a gente não tá pronto. Eu não tô pronto pra fazer o que eu quiser. E eu, porra, sei lá, já enfrentei demônios muito, muito feios. Você entende isso que eu tô dizendo? Eu entendo, a importância dessa proteção do ego. O ego é fundamental, né? E tem um outro jeito de olhar, que em vez de porque você tem que meio que superar o ego para chegar no inconsciente, né? Uhum. Mas tem um outro jeito que você pensar que podemos ser parceiros aqui, né? A mente consciente e a mente inconsciente, a mente superficial e a mente profunda podem ser parceiros, né? Ser amigos nessa... Então você não precisa superar a mente consciente, sim, mas a mente consciente também tem que parar de dominar um pouco para você acessar outras camadas, né? Através do seu corpo, acessar outras camadas. Eu acho que é esse diálogo mais fluido que a gente tem quando a gente começa a escutar o nosso corpo, ou quando a gente começa a escutar os nossos sonhos, ou quando a gente começa a usar um oráculo, né? E aquilo que você falou, para de temer, né? Para de temer e se empoderar de navegar o inconsciente. Ele não tá contra você. É estranho, é difícil, é amedrontante, mas ao mesmo tempo é glorioso. Para cada, né, demônio que você encontra um anjo, né? Exatamente. Você precisa parar, porque esses preconceitos vêm de um lugar, né, que é de desempoderar as pessoas da espiritualidade delas, né? Então a religião institucionalizada vem junto com o Estado, vem junto com um cerceamento das pessoas para que elas produzam de uma determinada maneira, para que elas sejam funcionais de uma determinada maneira, né? Você ser empoderado da sua própria religião
ou seja, você não seguir nenhum dogma específico, por mais que você siga uma tradição ou outra, você poder experienciar no seu corpo, sem ter que acreditar, seja no padre, no rabino, no você experimentar no seu corpo as coisas, né? Que o xamanismo é muito isso, né? Uma relação direta, né? E aí tem... O xamanismo, vocês sabem, né? O xamanismo é uma coisa que foi inventada aí nos anos 50, né? Sim. Não tinha nome pra... não tinha nome, porque todas as tradições têm sua relação direta com o divino, né? Então, quando a gente tem hoje o xamanismo, são milhares de relações diretas com o divino. Então, você pode ter um xamanismo freestyle, né? Tem esse termo, sabe? Você pode criar o seu aqui, independente de você ter nascido numa tradição indígena ou aborígene, que seja. Você pode ir criando, você consegue entender que você tem direito a ter essa relação direta com um divino, que no final das contas o divino é você mesmo, né? O divino é o seu inconsciente. Então você tem esse direito. Enquanto a gente lembra que, voltando, né, essa função do ego, porque você falou assim, os políticos, né, os governos trazem assim, o que é funcional, porque eles, as pessoas contrataram eles, né, os governantes, para manter as paradas sem muito caos, né? Então esse é o você tá sendo mais legal com ele, sem muito caos. Mas os políticos têm a mesma função nesse sentido do ego, né? Que a gente tem... se a gente for entrar nessa coisa de navegar o inconsciente, tudo vai ser simbólico. Aí, assim, cara, a gente vai pro trabalho e vai ver... Não, deram uma planilha do mercado financeiro, você vai ler um monte de coisa. Eu falo, não, agora o cliente deveria fazer tal coisa. Aí você vai perder seu emprego, assim, em menos de 2 dias, né? Então, assim, o ego precisa te proteger, né? De falar, porra, tem coisa que você não tá pronto, senão você vai viajar muito e você vai perder seu dia a dia, vai parar de comer. Porque existe um interplay, né? Tipo assim, o corpo precisa continuar sendo alimentado, o dia a dia, você precisa continuar sendo robusto em termos, assim, de saúde. Então você tem que encontrar essas parcerias todas, né? A parceria entre o corpo, o inconsciente, o consciente, o ego. Eu concordo com você que o objetivo é essa integração, né, de tudo. Só que eu acho que é um pensamento, é uma falácia você pensar que você vai atingir em algum momento a total integração. Você integra um nível do seu ego. No momento que você integra aquilo, o ego infla e vira de um tamanho muito maior. Aí você tem que trabalhar para integrar aquilo, né? Porque também sou contra essa noção que eu vejo muito, até no própria tradição, todas as tradições têm isso, que é o conceito do santo, do gênio, né? do guru, do iluminado. O iluminado só existe vis-à-vis um nível. Pro meu nível, sei lá, Aleister Crowley era iluminado. Mas para ele tinha outras pessoas. Você entende? Ninguém chegou a lugar nenhum. O divino é sem limite. E a gente está vivendo o processo, né? O importante, então, é o processo mesmo. Né? Porque o final né? Que a gente quer chegar em algum lugar, o final é a morte, né? E durante isso, o que você vai fazer? Como que a gente vai aproveitar e se desenvolver e desfrutar, né, da vida, né? Então a gente tem que falar de processo. Total, né? E não necessariamente a morte é só uma parte do processo, né? Não necessariamente a morte é o final, mas vamos dizer que sim, que for. Seus olhos claros me matam, tua boca descalça, e às vezes eu não acho graça. Quando eu vi que te queria, eu pensei
Tente não me querer, porque você não sabe que eu fui embora e você vai sentir saudade. E eu fiz as malas e você espera que a vontade se desfaça de você, mas você não sabe que eu não me importo em gostar de você. O que me importam os nomes que disfarçam medo, vaidade e fome. É que quando eu olho pra você, que eu sei do meu bem e do meu mal, e amanhã eu não morro. Então só se afaste de mim, se meu corpo não for um abrigo. Viveremos como apenas amigos. Tente não me querer, porque você não sabe que eu fui embora e você vai sentir saudades. E eu fiz as malas e você espera que a vontade se desfaça de você, mas você não sabe que eu fui embora e você vai sentir saudades. E eu me desfaço de você, mas você não sabe. Mas fala um pouquinho que eu queria conhecer melhor o seu baralho. Como que você... Que dicas você daria para alguém criar alguma coisa desse tipo? E às vezes não precisa ser baralho, né? Pode ser próprios signos, depende do que você curte, né? O que eu tenho feito, né? Eu fiz o meu baralho totalmente intuitivamente, né? Eu fiquei vários anos fazendo essas cerâmicas, né? Demorei uns 3, 4 anos fazendo as cerâmicas e me dando conta que isso era um oráculo, né? Que os sonhos tinham esse poder de oráculo. E aí, para experimentar, eu imprimi. Igual eu imprimi isso aqui também. Eu fiz só uma cópia. Isso aqui eu fiz mês passado, né? Essas cartas de imagens do Instagram. Esse aqui são imagens de sonhos, né? O material dos sonhos. Aí eu fiz uma tiragem de 100 exemplares lá no contexto de arte, né? De exposição. E eu me pergunto muito sobre as coisas, né? É como se o trabalho não fosse o fim, né? O baralho não é o fim. O baralho é um processo para mim aprender sobre ele mesmo, né? A cerâmica, no caso, né, as cerâmicas que eu fiz para o baralho, são processos para mim entender os sonhos. São processos para mim entender o meu próprio ser, Eu acho que a arte é muito esse processo de espelhamento também, né? Um processo de autoconhecimento através da arte. Mas enfim, aí eu tendo meu baralho, eu comecei a me questionar, mas será que funciona para todo mundo? Como é que funciona? E aí tem algumas coisas que são fisiológicas de ler imagem, né? Por exemplo, eu posso ler a sua imagem aqui, a nossa imagem aqui né? Tem 2 quadradinhos, não é isso? Você está numa poltrona vermelha, vermelho já dá essa coisa de vigor, você também está com um casaco vermelho, ou seja, você quer mostrar o seu vigor, o seu desejo, né? Você tem a sua esquerda, aqui você tem um violão. É porque eu sou solteiro. Mas você tem no passado aí uma guitarra, né? Um símbolo de que você vem de um lugar de prazer da música. Que é vermelha também. É vermelha também. E a gente tem um microfone, né? Ancorado aí no lado direito, ou seja, você quer deixar a sua voz para o futuro, então você está gravando vídeos. Você tem muita informação atrás de você, esses livros todos, essas camadas de livros divididos aí nessas estantes, que é onde você se encosta, onde você consegue ter conforto. Na informação, na tradição,
é no que você estudou, né? E que a gente conversando aqui dá pra ver isso. Essa é a versão boa, né? Pra mim era porque eu sou pseudo-intelectual e quero tirar onda. Mas tem tudo isso. A maneira como você se veste, a maneira como você, conscientemente ou não, usa algum objeto, né? Sim. Tudo isso tem, a gente pode ler, e eu vou ler a partir do meu olhar também, não vou ler a verdade, vou ler a partir do meu olhar. Claro, mas foi linda interpretação. Então acho que toda imagem pode ser lida, né? O curso que eu tenho feito, que é a Arte do Tarô, a gente começa então estudando a fisiologia mesmo do oráculo. A fisiologia é como que a gente vê as coisas, por que o que está à esquerda a gente entende que já está passando, e o que está à direita está ligado ao futuro, por que está acima de uma imagem tem a ver com o divino e o que está abaixo da imagem tem a ver com o material, porque é assim que a gente vive, né? Você olha uma coisa que é pesado cai, o que é boa, né? Então a gente vai fazendo essas associações e vai entendendo então no nosso corpo como que é isso, como que funciona a nossa intuição também, a nossa livre associação de imagens a partir desses vários óculos que eu posso colocar, né? Que é a posição das coisas da imagem, as cores, os símbolos, as referências pessoais daquela imagem me traz, né? Como que eu flexiono a partir de uma ideia, a partir de uma pergunta, imagens. Então tudo isso é muito intuitivo e fisiológico, né? O nosso pensamento é assim, o nosso pensamento já é inconsciente. A gente tem uma camada consciente, mas esse que está presente agora também é inconsciente ao mesmo tempo. Então a gente já tem isso, como que a gente vive isso? Então o meu curso, para cada um criar o seu oráculo, passa por entender no corpo. Então a gente faz meditação, faz várias vivências que são mais corporais até do que intelectuais, e aí você tem a experiência. E você tendo a experiência, depois a gente conversa e sistematiza. A gente usa a mente para sistematizar a experiência, né? E aí parece que é muito, né? Toda vez que eu falava, porque cada um vai fazer seu oráculo, muita gente ficava com medo, né? Como que eu vou fazer? Mas isso é muito difícil. Não, como que eu vou? Não, a gente vai ler, em um mês a gente vai estar lendo tarô. Isso é muito difícil. E na verdade, na segunda aula a gente está lendo tarô, na terceira aula todo mundo tem o baralho. E depois a gente vai integrar isso, vai entender como isso funciona. Porque você primeiro faz, depois você entende, né? Isso é uma inversão que tem na sociedade, que a gente quer primeiro entender para depois fazer. Não é assim que funciona. A academia começou com isso. Primeiro a gente nasce, depois a gente vê o que a gente faz com esse corpo. Então, primeiro o baralho é construído, depois você entende por que você construiu assim. Você vai entender primeiro a gente fala português, depois a gente fala português. Tipo assim, a gente já tá falando português, depois a gente entende que é português, que é uma língua. E a linguagem do tarô é a mesma coisa. Então, depois que você tá falando aquela linguagem, você vai entender, olha, essa linguagem aqui já é falada em outros lugares. Aí você vai pegar o tarô, que seria tipo o nosso ancestral ali, pegar um tarô de Marsella ou qualquer outro, e vai olhar, nossa, isso que eu tenho em mim tá aqui também. Sabe? Então, o método é um pouco construído a partir da experiência. No fundo, é um curso de arte, né? Eu me sinto muito mais... Por isso que é artista mago, né? Eu me sinto muito mais artista que mago. Meu lugar é desse que experimenta, do artesão, né? Desse que... Muito bom. E ainda tem esse curso? Ainda tá disponível? Eu tô sempre reformulando ele, né? A gente vai... agora, em outubro, a gente abre uma turma nova dele, início de outubro. Não sei quando que vai ser exibido esse vídeo. E sistematicamente, eu vou abrindo novas turmas. Estamos na turma 9 do... legal. E dá para encontrar no seu... Só entrar no seu Instagram? Como é que o pessoal que tá ouvindo pode... Instagram, @nadanguerra, e o meu canal Artista Mago no YouTube. No Instagram é @nadanguerra. E você tem a imersão gratuita Raízes do Tarô também? Isso agora, agora do 20 a 27, eu vou fazer tipo um módulo 0 do curso, que eu gostaria que todo mundo soubesse sobre tarô, para parar de ter medo, parar de achar que é uma coisa do outro mundo, né? É o Raízes do Tarô. Ele é de 20 a 27 de setembro, vão ser 4 aulas mais uma vivência, em que eu vou fazer algumas dinâmicas para as pessoas entenderem essas bases, assim, as raízes mesmo no nosso inconsciente, né? Porque o tarô está no nosso inconsciente já, e a gente vê as raízes, e aí isso eu acho que todo mundo devia saber, por isso essa parte não é cobrada. E aí quem quiser se aprofundar, quem quiser estudar o tarô, quem quiser fazer o próprio oráculo, começa na sequência, né? Cara, muita gente me pede referências, né, de como... Até uma das perguntas para você foi essa, né? Como estudar tarô.
Então isso é uma ótima dica. Eu confesso que eu não tenho outra dica. Eu não fiz seu curso, né? Então eu não posso dizer que eu estou dando essa dica através do seu curso, mas ouvindo o que você tem a dizer e a sua sobriedade dentro desses assuntos. Quem sou eu, mas eu diria assim, eu já passei muito tempo, né, estudando essas paradas. Eu posso dizer que, cara, eu confiaria, eu faria o seu curso, e se alguém tiver aí ouvindo e quiser aprender mais tarô, sobretudo porque ele não vai ensinar uma coisa externa a você, ele vai ensinar sobre você mesmo e vai ensinar você a se empoderar e fazer seu próprio baralho, né, que é um conceito muito legal. Independente de fazer meu curso, que eu inclusive faço no curso, não ficar lendo o livro inteiro, né? Tira uma carta por dia, lê uma carta por dia, vê como que isso ressoa em você. Né? Muita gente gosta de ler um livro, aí não fica satisfeito, lê outro, aí depois fica impossível. Né? Aí começa a ler livros avançados, né? Não. Tirou uma carta, leu aquilo, viveu o seu dia, fez relações, e a prática tem que vir antes da teoria. Isso é fundamental. Então, se você for aprender tarô na sua casa, sozinho, a prática tem que vir antes da teoria. Então, antes de você querer entender, você tem que saber jogar. Não é que você vai entender para depois jogar, é o contrário. Você vai jogar para depois entender. O funcionamento é muito esse. Esse é o funcionamento da vida, né? Muito legal. Vamos para as perguntas do público, pode ser? Maravilha, que o público pergunta. Beleza, a gente escolheu aqui as 3 melhores perguntas. Pra vocês saberem, próxima vez, façam perguntas boas para suas serem escolhidas, tá? Aqui tem uma pergunta: existe poderes místicos nas cartas do tarô? Como entender isso cientificamente? A minha resposta para isso, acho que a gente já falou um pouco disso, né? O poder místico está dentro de você, e você se espelha nas cartas de tarô. É tudo um campo simbólico, né? Então tem gente que gosta de inclusive consagrar o tarô, né? Faz um ritual para o tarô ter o poder, para atrair força. E o ritual funciona? Funciona por quê? Porque você está por trás do ritual, colocando sua força simbólica ali, e se você se sentindo empoderado de jogar a partir daquele ritual. Mas se você quiser fazer o ritual só de botar a mão em você e falar, eu tenho direito, e jogar, também vai funcionar. Você pode jogar, se você não tem um tarô, você pode jogar com um baralho comum, vai funcionar igual. Se você não quiser jogar com baralho comum, tinha uma aluna minha que fez o baralho dela com capas de CD, né? Deu print no Spotify e começou a jogar com aquilo. Funciona igual. Você jogar com cartas que você recorta figuras da revista, vai funcionar igual. Com capas de livro, funciona. Com folhas que você joga, borra do café, tudo dá pra ler. É uma questão, o poder místico, o poder mágico, o poder transformador é o poder simbólico, é o poder da poesia, e ele está dentro de você. Uau, perfeito. Próxima pergunta: por que fazer interpretação de sonhos? Não é tudo aleatório? Maravilhoso. Não é tudo aleatório, mas não, né? O sonho, se você trocar o aleatório, né, pelo sincrônico, pelo inconsciente, né, é tudo inconsciente, é tudo caos. Mas o caos, o caos tem esse poder de trazer a ordem, né? O sonho é um contato direto com o inconsciente, né? A gente estava falando daquela barreira do ego. No sonho não tem essa barreira do ego, então você está mergulhado no inconsciente. E o inconsciente é um lugar mais rico que você pode ter. Então, você não usar o sonho é tipo um desperdício, né? É tipo você tem a coisa mais criativa, mais poderosa, mais pungente, que pode te levar a ter uma vida mais intensa, mais interessante, você não usar, né? E aí tem um detalhe de como interpretar esses sonhos, né? Porque não interpretar os sonhos não é você botar no Google aí o que significa o dente no sonho, né? Não é isso. Interpretar o sonho é você entender como isso reverbera em você, né? Perceber que cada parte do sonho é uma parte sua, né? Então, você se colocar em cada uma dessas partes. Por isso que o sonho é a mesma coisa que oráculo, né? Que é a mesma coisa de inconsciente, que é a mesma coisa de linguagem. Então, você aprender sobre o sonho é aprender sobre a linguagem, você aprender sobre o sonho é aprender sobre o oráculo, você aprender sobre o sonho é aprender sobre você mesmo, né? Sobre quem é você. O pensamento, né? Dizem que o que inventou a humanidade foi o sonho, né? O sonho, o que difere os animais
de um estágio, vamos dizer assim, um estágio da humanidade pré-civilizatório e o estado que começa a ser civilizado, é a linguagem. A linguagem vem com sonho. Quando você começa a dividir os dois mundos, porque para os animais não tem um outro mundo, só tem um mundo material, né? Então, quando você divide o outro mundo, que outro mundo é esse? É o mundo de você saber o que aconteceu, o que vai acontecer depois, saber que tem alguma coisa aqui que não está aqui, que é alguma coisa que é invisível, que é alguma coisa que é espiritual. Então, nasce a religião junto com o sonho, nasce a linguagem junto com o sonho. As palavras, o que é as palavras? É uma coisa que não é a coisa, é um intermediário, né? Por isso que o oráculo é oral, é a palavra. O oráculo é a palavra, é a linguagem. Então, se você estudar sonho, estudar tarô, é estudar a linguagem, é estudar sobre si mesmo, é estudar sobre a vida. Enfim, fui longe aqui, né? Mas é a ideia que os sonhos não são uma coisa aleatória. São aleatórios se você não perguntar pra eles, né? O oráculo e também tem uma questão que tipo assim, a carta de tarô você pode até dizer, se você quiser, que é aleatório, mas os sonhos, por que foi aquele sonho e não outro sonho, né? O inconsciente a única coisa que é deliberada, a única coisa não, você pode usar alucinógenos, tem outras formas, mas a única coisa que você tá, tipo assim, seu consciente tá desligado e o seu inconsciente tá mandando alguma coisa sem você forçar ele. Então aquela é uma mensagem que tá vindo de outro lugar, não é você que tá mandando. A questão é como você olha isso, né? Você olha isso como uma coisa aleatória, vai ser aleatório. Né? E claro que tem muitas camadas, tem camadas mais profundas, mais difíceis, mais densas, tem camadas que você, isso eu sonhei porque eu vi esse filme, né? Que tem inconscientes mais próximos, inconscientes mais profundos, né? Mas o que importa é como a gente olha. Se você se projeta sobre os sonhos e começa a se projetar ali e investigar eles vão te falar coisas. Se você não olhar, ele não vai falar nada. É igual um vizinho que você não fala com ele, sabe? Você pode estar convivendo com essa pessoa na casa ao lado todo dia. Se você não falar com ela, ela não vai falar com você. Mas se você de repente chegar, oi, tudo bem? Ele vai falar, oi. Aí, o que você tá vendo daí que eu não tô vendo? Aí você vai começar um diálogo com o seu inconsciente e aí ele vai poder te falar muitas coisas que você não vê. E também o vizinho tá falando chinês, né? Você tem que aprender a língua. Tem que aprender a língua dele. Tem que ser suave também, se você tem gente que já quer entender tudo, né? Chega pro vizinho e fala, o que é isso? Me diz logo o que eu tô... Não vai te ameaçar, não vai te dizer. Se você for impaciente, não vai te dizer, vai ter que ir passo a passo. Calma aí, vamos sentar aqui. Deixa um biscoitinho na porta dele também, né? Tipo... Isso é encomenda de sonho, né? Encomenda de sonho é isso. Você pedir pra sonhar, você tá com alguma questão, você fala, puxa, como que eu vou resolver isso? Aí você pergunta pro sonho, medita lá um pouquinho, e aí recebe o sonho como resposta. Muito bom. Pô, você tem um assunto extenso que eu tô estudando muito agora, essa coisa de projeção por voluntária, né? Das coisas. Realmente pedir pro inconsciente mandar. Isso é um assunto inteiro, mas não dá tempo da gente entrar nele. Última pergunta. Última pergunta. Então, só deixar esse parênteses, além do curso de tarô, tem esse curso experimental de sonhos, né? Que é uma sequência de exercícios para você conversar com sonho criativo, sonho consciente, sonho lúcido, né? O sonho oracular, tudo isso, a interpretação de sonhos são ferramentas que eu acho que são úteis para os artistas. Né? Então, e tem tudo no seu site, né? No meu site tem o curso experimental de sonhos também. Bota fé. A última pergunta. As pessoas têm cartas que representam elas no tarô, como a astrologia tem signos? Então, tem umas correntes que você pode fazer associações, né? Pela data de nascimento, por algumas... Tem gente que trabalha com isso, eu até falo um pouquinho disso no curso, não é o meu foco. Mas é possível você fazer correspondências, né? A sua carta natal, né? Você pega, soma, né? Uma coisa mais da numerologia do tarô, né? Uma escola numerológica do tarô que você vai reduzir os arcanos a números, né? E aí você consegue, então, fazer associação com outros números, né? Seja os números da sua data de nascimento, seja outros números da sua vida, né? Qual que é o número desse ano? Dá para fazer esse tipo de trabalho, é interessante. É um processo de reflexão também, mas é diferente de você jogar tarô, né? Pela maneira de jogar, né? Eu gosto, eu ensino isso, mas eu não sei se é a ferramenta onde está mais potente a ferramenta, sabe? Eu também acho que não. Bom, tô falando por você. Bom, mas Nadão, eu queria te agradecer muito por aceitar nosso convite aqui hoje. Foi uma conversa agradabilíssima e muito, muito densa, cara. Tinha 1 milhão de parênteses aí que eu queria ter criado e eu já criei um monte, mas acredite que eu tava me controlando.
Então eu vou te deixar com uma última pergunta que eu sempre faço para os convidados. Se você tivesse uma varinha mágica e pudesse mudar uma coisa no mundo, hoje ou nas pessoas, o que você mudaria e por quê? Gente, uma coisa só. Não, pode ser alguma coisa. Fala o que você Eu acho quiser, que né? não, eu tô pensando que uma das grandes questões que a gente tem, né, como que eu falo isso? A gente vive num mundo de que a comunicação, né? Então a gente está falando justo desse mundo invisível, né? Do oral, do oráculo, né? A comunicação é muito turva, né? E que as pessoas não sabem se comunicar, não sabem pedir o que querem e também não sabem dizer o que querem. Então, o grande problema do mundo talvez seja a falta de entendimento da comunicação, que as pessoas soubessem falar, né? Porque a maior parte das pessoas está querendo suprir uma falta de mãe, xingando, né, alguma coisa, ou querendo suprir a sua falta de identidade pessoal, indo para a rua para gritar. Não é sobre isso. Se você souber dizer exatamente o que você precisa, né, tudo seria mais simples, né? A gente tem que ficar lidando com tanta violência, tá lidando com tanta desinformação, né? Por não conseguir, as pessoas não conseguirem se escutar e não conseguirem se comunicar claramente. Uau, muito bonito. Aí então a resposta que seria que você gostaria que as pessoas tivessem pelo menos mais facilidade, conseguissem se expressar, né? Expressar o dom da comunicação verdadeira e passiva. Que acho que tem tudo a ver com o que a gente tem falado, o que a gente começou a conversa com isso, né? Que é o nosso planeta, que a gente vem do mesmo planeta, é essa coisa de trazer, né, a clarificação, né? Coisas que estão confusas, caóticas, que são vistas com temor, com perplexidade, a gente limpar elas, deixá-las claras, as limpas, transparentes. Acho que esse é o processo, é o trabalho que você tem feito, né? Então, é a sua contribuição para o mundo. É isso que você gostaria que o mundo fosse. Maravilha. Muito bom. Obrigado pelo convite. Acho que tem muito mais a conversar. A gente segue depois, né? Com certeza. Valeu, Nada. Você pode ficar só uns 2 minutos a mais aí, só vou fazer uma reflexão. Depois a gente se fala fora das câmeras, pode ser? Obrigado. Então, me sigam, continuamos a conversa e estamos aí. Saúde para todos. Valeu, tudo de bom. Boa noite. Então agora, como sempre, eu vou dizer o que eu aprendi com o nosso convidado de hoje, Nadan Guerra. E antes disso eu ia dizer, sigam ele, em primeiro lugar. O trabalho dele é muito, muito interessante mesmo. Eu mesmo vou procurar, vou talvez fazer o curso, ler as coisas que ele tem a dizer. E sigam o nosso canal também, @heronfalbo, em todas as redes sociais do mundo. Façam as coisas que vocês já estão acostumados a ouvir, né? Seguir o canal do YouTube, etc e tal. Porque a gente está fazendo tudo gratuitamente e quer continuar fazendo gratuitamente. A gente não quer vender a alma para as corporações. Para o diabo não tem problema. A gente não quer perder a liberdade, a gente não quer perder aquilo que o próprio Nadan falou, que é essa individualidade, né? Essa coisa pessoal da gente conseguir explorar. O nosso programa é um processo meu, pessoal, e das pessoas que trabalham aqui, da gente se desenvolver e procurar, com a ajuda dos convidados, se encontrar, se engrandecer. E é a razão que eu faço essa pílulazinha falando o que eu aprendo com os convidados. Porque o objetivo é esse, né? Tipo, eu entender que cada convidado é uma carta de tarô que eu tô compondo, né? Então, porque eu tô interpretando, eu que tô, sabe, eu sou uma criança diante de uma, assim, quando a gente encontra qualquer pessoa, pode ser um analfabeto, pode ser uma pessoa que fala uma língua que você não fala, para mim a gente tá sempre uma criança diante de um adulto, porque a pessoa tem umas vivências intensas que você não tem ideia, né? E pode até ser uma criança, porque a criança tem coisas que
que ela viveu que você não tem acesso. Então, se a gente tiver essa humildade de ficar diante de uma pessoa e se sentir como uma criança curiosa para absorver aquela sabedoria da pessoa, a gente pode ver cartas de tarô em tudo que a gente vivencia. Como o próprio Nadan está dizendo. Então, eu já tô trazendo o que ele me ensinou, que é uma coisa muito profunda, né? A gente conseguir entender que é sim aleatório as cartas de tarô, mas é aí que tá a beleza da parada, né? Porque o mundo também é aleatório, como os ateus, né, gostam de dizer, só que isso é o que faz a parada ser mais divina ainda, né? Que a coisa, você não tem ideia do porquê tá lá, mas você pode puxar aquela mensagem, se você se empoderar, que acho que é a coisa mais bonita que o Nadan falou. Se você se der o direito, né? Eu gosto mais de pensar em obrigação, né? Se você pegar para você a obrigação de se empoderar desse universo que é seu, você consegue ler o mundo como se fosse o horóscopo, né? Da melhor astróloga do mundo, que te diz exatamente o que você quer ouvir. Só que você que está lendo isso, você que está tirando, isso que na verdade é conversar com Deus, né? Você está diante de Deus, você olhar para uma pedra no chão e você olhar para um guru do mesmo jeito, que é Deus conversando com você. Isso é uma coisa muito profunda, uma cachoeira, né? E você olhar para uma lâmpada, né? Que o homem que criou, as duas coisas são Deus. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa muito... É um nível muito profundo, né? Porque a gente está numa era onde as pessoas fogem ou para a natureza, ou para isso, ou para interpretações de outras pessoas, e não faz esse elo, né? do externo e interno e tornar aquilo tudo integrado em uma coisa só. Então o Nadan trouxe essa parada muito, muito profunda. Eu não sei nem o que eu acabei de falar, mas parece bonito. E é isso, gente. Nos escutem todos os dias, 9 horas da noite, nesse mesmo canal. E principalmente, acho que o mais importante é nunca esquecer que quem não é visto não é lembrado.